Então, se você tem um toque, uma posição ainda, né? Porque já tem muita conta para pagar esse mês. Flávio Bolsonaro acabou A fontes diretas aí da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República para entender, esse é o valor, 61 milhões, né, Pedro, que teriam sido pagos, mas a conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro era a cobrança de mais dinheiro, de um patrocínio por parte do banco para financiar esse filme biográfico de Jair Bolsonaro que estava em produção nos Estados Unidos. É isso mesmo? O que a gente tem de informação mais? Pedro, bem-vindo. Para você. Nós seguimos agora com o professor Gustavo Sampaio, justamente para a interpretação jurídica dessa notícia. Professor, boa tarde. Boa tarde, Helene. Boa tarde aos amigos da Band News. Professor, do ponto de vista jurídico, o que esperar do posicionamento do Flávio Bolsonaro, seja através de advogados, representantes, dentro da legalidade, porque esse áudio chega num momento bem delicado, principalmente por se tratar de ano eleitoral, a oposição com certeza vai se valer desse uso político, mas o que fazer nesse momento em termos de orientação e espera do que ele possa justificar, se pontuar? Eu creio, Helene, que tudo está numa fase muito inicial. Então, não há certeza, embora haja algumas atestações de validade de provas obtidas, inclusive essas interceptações, o conteúdo de conversa, mas tudo é numa sede ainda muito inicial. Então, eu quero acreditar que, a partir do que se revelou, mais à frente, investigações serão realizadas, é claro, para se saber se isso teria tido alguma potencialidade delituosa, alguma repercussão criminal, compreende? Por exemplo, nas apurações que eu estava fazendo, já há quem fale em possibilidade de crime de tráfico de influência, do artigo 332 do Código Penal. Mas o tráfico de influência exige que isso tenha sido feito perante servidor público. Embora o conceito de servidor público no Código Penal brasileiro, no artigo 327, seja um conceito amplíssimo, algum agente privado na gestão de patrimônio público pode ser considerado servidor público. Fala-se também em outra possibilidade de lavagem de dinheiro, porque já se teria obtido um valor de 61 milhões com remessa para uma empresa internacional. Tudo isso, Lene, tem que ser muito apurado. Então, certamente, os advogados do senador, imagino eu, dentro do seu fiel patrocínio, estão aconselhando o seu constituinte, o seu consulente, o senador, no sentido de, a priori, revelar tudo que sabe também, se ele for chamado nesse sentido, revelar tudo que se sabe, para que haja um esclarecimento integral disso, não é? De que se trata, por exemplo, de uma relação estritamente com uma instituição privada, com um ator privado, sem envolver dinheiro público. Embora as investigações da Polícia Federal já demonstrem o quanto de dinheiro público foi vertido em investimentos para o Banco Master. Então, Lene, tudo ainda muito no começo para se ter qualquer certeza. Se o Brasil for um país sério, Flávio Bolsonaro, assim como todos os outros envolvidos no escândalo do Banco Master, isso inclui o Xandão, tem que ir pra cadeia. Ele primeiro fala que o próprio Vorcaro autorizou ele a cobrar. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim... Se você tá cobrando algo, é que você fez algo pra cobrar, certo? E depois ele agradece o Vorcaro pelo dinheiro que ajudou a fazer o filme, coisa de mais de 60 milhões de reais. Então, se você tem um toque, uma posição ainda, né? Porque já tem muita conta pra pagar esse mês. O Flávio Bolsonaro pediu pro maior bandido do Brasil 134 milhões de reais pra fazer um filme. Isso versão dele. Veja. Se eu considerar aceitável que o Flávio Bolsonaro faz esse negócio com o senhor Vorcaro, eu também vou achar aceitável que o Lula recebia o Vorcaro na sua sala presidencial. Eu também teria que achar absolutamente normal o contrato da esposa do Alexandre de Moraes de mais de 100 milhões de reais com o Vorcaro. Porque, de acordo com os defensores do Flávio, eles não sabiam, ele não tinha sido preso ainda. E esse é meu recado direcionado a todos que se iludiram até hoje com a família Bolsonaro e aqueles que iludem outras pessoas com essa mentira. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano e estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus. Boa noite, Caniato. Boa noite, amigos da Jovem Pan e toda a nossa audiência. Bom, vamos deixar bem claro que esse áudio não se refere a nenhum tipo de pagamento de propina. É uma relação contratual entre um empresário, que até então não estava sendo investigado,
com uma pessoa que é o filho da pessoa que é o protagonista de um filme, justamente para não se usar dinheiro público. Claro que tudo isso deve ser também objeto de investigação. Agora, por que não se instaura a CPMI? Por que essa CPMI não é instaurada? Por que não querem isso? Em nenhum momento eu vi o Flávio Bolsonaro se negando ou falando contra esse procedimento investigativo que deveria partir ali através do presidente do Senado Federal. Muito pelo contrário, ele fez reiteradamente vídeos pedindo isso, inclusive um agora há pouco. Ou seja, a esquerda vai usar isso como uma manobra para tentar desvirtuar, dizendo, né, como eu já vi alguns vídeos, inclusive de deputados com palavras de baixo calão, ofendendo, dizendo que se trata de uma possível corrupção, que não tem nada ali que comprove isso. Como disse bem os meus colegas, isso precisa, claro, ser investigado, mas não há nada de ilícito numa relação comercial, contratual, aonde uma pessoa cobra aí pelas parcelas do contrato que foi efetuado. O fato de ter chamado de irmão, eu converso no WhatsApp com centenas de pessoas diariamente. E eu também uso essa palavra irmão. O fato de eu seguir no Instagram e redes sociais não significa que eu sou amigo. O fato de eu escrever assim, meu amigo, como vai? Boa noite, não significa que é um amigo íntimo. Então a gente tem que separar. A gente tem que saber separar isso. Será que isso não é falado, feito, escrito de forma usual pelo Flávio Bolsonaro? Será que ele não chama todas as pessoas de irmão? Porque isso é muito comum. Você conhece a pessoa e fala, ô meu irmão, como é que você tá? Isso é natural. A gente não pode usar isso como uma manobra de dizer, olha lá, é um relacionamento íntimo, é um relacionamento de amizade profunda. Não. Pelo que a gente viu no áudio, o Fraga também expressou muito bem isso, o deputado Fraga, ali a gente está vendo uma relação de um contrato, ele está pedindo para que se honre esse contrato, senão o filme ia acabar sendo prejudicado. Até agora, não vi nada demais nesse áudio. E na sua opinião, Flávio é inocente ou culpado?